Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia seguindo aquele que é verdade, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que sempre nos mantém segundo a sua verdade, é um escudo e broquel, porque ele nos ensina a estarmos sendo cumpridores dos seus estatutos e mandamentos, aonde está sempre nos aconselhando segundo a verdade, fazendo uma analogia entre a verdade e a mentira. A verdade é saúde, é medula para os ossos, é benefícios, são virtudes. Quando se alimenta da verdade, aquele que se alimenta da mentira é como um veneno, está sempre causando dano para si mesmo e ainda por estar dando um mau testemunho, causa dano a outros. Embora a palavra diz que a responsabilidade seja individual, porque ensina não sejais influenciados pelos ímpios e tampouco sejais conduzidos pelos escarnecedores da verdade e zombadores. Por isso devemos sempre buscar na fonte. Jesus Cristo é a verdade, é o caminho. Tudo aquilo que ele nos ensina jamais nos causa dano, mas está sempre nos trazendo benefícios, vida e com abundância, e ainda nos garante a ressurreição do último dia. Mas assim ele ensina aqueles que estão sempre como mentirosos, não herdam o reino dos céus, e tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso ele mesmo nos ensina: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. A maldição já se nasce sobre maldição. Aonde está escrito: seja todo ser humano mentiroso, e o seu espírito é a verdade. A única forma de livrar-se da maldição é através daquele que é a verdade, através daquele que é o caminho do qual nós temos que trilhar, que é a verdade, que é as veredas da justiça, aonde, quando acatamos estas verdades, quando não se busca em meros mortais, maldito daqueles que confiam naqueles que são falsos, enganadores, pelos seus frutos os conhecereis, frutos insuportáveis. A sua boca fala o que o coração está cheio, são ossos e toda espécie de imundícia. Aonde Jesus já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Aonde sempre se contempla aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, e assim Jesus nos ensina: quando se busca ele sendo a verdade, quando se busca ele sendo a fonte de água pura e cristalina, mais pura do que as fontes terrenas, se alcança quando se alcança a pureza daquele que é puro, se percebe, se discerne aqueles que seguem na imundícia, na podridão, daqueles que queiram passar com que estão puros
mas na verdade é um sepulcro caiado. Declaram a sua própria benignidade e justificam a si mesmo. Nós não justificamos a si mesmo, há aquele que nos justifica e nos conhece. E ele é aquele que falamos pelo Espírito, não falamos de si mesmo. Porque a palavra diz que se alguém te elogie, que seja outra pessoa e não a sua própria boca. Assim nos ensina o Senhor. Por isso devemos sempre atentar a todos os pontos. E ainda que se tropece em algum ponto, estamos sendo cumpridores por aquele que cumpriu, porque ele é o elo da perfeição. Nós ainda se tropeça de alguma forma, mas ele sabe da intenção do coração e da perseverança que temos em fazer a sua vontade dia após dia e não a nossa própria. Por isso sejais sempre fortalecidos por aquele que é do alto, a fim de não sejais enganados e seduzidos por mentirosos, falsos, arrogantes, prepotentes, aonde se vós os seguis, irão para o mesmo lugar do que eles. Mas nós somos imitadores de Cristo e orientamos, segundo o seu Espírito, a buscar nele. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. A família de Jesus são aqueles que são gerados pelo Evangelho, pela palavra, e são do seu aprisco que ouvem a sua voz e não se ouve voz estranha, mas antes daqueles que discernem a voz, e ele nos conhece e nos aparta daqueles que são como lobos ferozes. Fugis de tudo aquilo que é meramente humano e que não vos traz a salvação e tampouco a devida orientação para que seus dias vão bens e longos nessa terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.